Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen contra Hans Niemann nas quartas de final do Mundial de Blitz 2024, meu amigo. Quem avança para a semifinal? Teremos 4 rodadas, é um match entre 4 partidas somente entre esses dois jogadores. Claro, tá rolando também os outros, a gente vai ver aqui depois as classificações, tá bom? E vamos acompanhar, porque aqui é rivalidade máxima do xadrez, é Magnus Carlsen e Hans Niemann. Eu costumo falar não muito pelo nível de jogo, apesar de que o Hans Niemann evoluiu bastante, é sempre um jogador perigoso contra o Carlsen, mas a rivalidade por conta aí, eles não se bicam, a verdade é essa, então aqui é rivalidade total, né? E galera, e uma novidade aqui pra vocês, eu terminei a minha certificação em blockchain, tá bom? Fiz minha especialização em blockchain. A turma sabe que eu sou apaixonado por tecnologia e eu tô nesse mundo aí de blockchain e criptomoedas já faz algum tempo. E em breve, para você que quer entrar nesse mundo também, quer aprender a investir em Web3 e tudo mais, tá bom? Eu vou lançar um curso muito em breve aqui e olha aí, já deu spoiler ali na precisão da partida, né? E eu vou deixar aqui um presente para vocês, galera. Uma NFT gratuita para vocês participarem do grupo VIP, tá bom? Para vocês receberem as novidades a respeito desse lançamento e também receberem condição especial, desconto no lançamento, tá bom? São 200 gotas apenas, são 200 NFTs, então garanta a sua. Quando acabar a gente vai lançar mais, vai sempre estar avisando também, tá bom? Mas já aproveita e já garante aí, não fica triste se você não conseguir, a gente vai abrir mais depois também, tá bom? O link e a senha é jeans, tá? A gota é o XB 2025 e a senha é jeans. Eu vou deixar tudo aqui na descrição facinho para vocês baixarem essa NFT gratuita e poderem participar aí do grupo VIP, tá bom? Então, muito bem, meus amigos, bora dar uma olhada aqui nas partidas. Eu já vi que foi tudo 90 e pouco por cento de precisão, Rafa, mostra aí, bora lá. Começa aqui com o peão C4, aqui o Magnus Carlsen vai com a abertura inglesa. Temos cavalo em F6, cavalo C3 e aqui E5 jogado pelo Niemann. G3 foi, opa, caiu aqui tudo. Eu montei agora há pouco, tá improvisado, caiu, depois eu recupero. Aqui bispo B4 foi jogado e aqui cavalo em F3 jogado pelo Magnus Carlsen. E4 ataca o cavalo atacado centraliza na casa de D4 e aqui Roque coloca o rei em segurança. Bispo G2, pressão no peão central e agora Hans Niemann. Torre em E8 tranquilamente faz a proteção do peão. Cavalo C2, bispo atacado, captura o cavalo, dobrando os peões aqui do Magnus Carlsen e segue com H6 o Hans Niemann, o melhor lance da posição. C5, o Magnus Carlsen quer aí avançar com esse peão, ganhar mobilidade para as peças. B6 foi jogado, peão de A toma, e o Carlsen se livrou do peão dobrado e segue agora com C4. Que isso, cara, ele tinha os peões dobrados, tá só jogando com eles. D5 foi jogado e os dois peões saíram do tabuleiro. Dama toma. E aqui permitiu a troca de damas. Que isso, Hans Niemann, será? Roque foi jogado aqui, a luz tá acesa aqui, tá funcionando o negócio. Roque foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, e é legal isso aqui que chegou, olha só, né? Que aqui é o seguinte, vou mostrar pra vocês, ó. É o símbolo, né? Aqui da do principal ativo do mercado de Web3, que é o Bitcoin, mas quando chegou minha filha achou o máximo, porque ela gostou muito do gatinho, ó, do gatinho de máscara, ó, adorei isso aqui também, ó. Tá bom, é só um detalhe aqui. Muito bem, meus amigos, eu gostei do gatinho também. Olha só, cavalo D7 seguiu aqui pelo Hans Niemann. E agora a torre D1 foi jogada pelo Carlsen, colocando pressão na coluna D. Cavalo de 7 vem para F6. Cavalo em E3 jogado pelo Carlito. Bispo vem para E6. O cavalo está muito bem protegido por enquanto. A3 controla a casa de B4 e aqui C6 pelo Niemann, cara. Que partida tensa. Cavalo toma, bispo vem para E3. O Carlsen já traz uma ameaça. Niemann segue com B5, torre de A em C1 foi jogada e cavalo G4, bispo atacado, bispo centraliza, cavalo vem para E5, temos trocas, e aqui E3, jogado pelo Carlsen, pode ganhar mobilidade aqui com as peças, rei F8 foi jogado, bispo em F1, rei E7, torre D4, temos aqui rei D6, o Niemann rapidamente trouxe o rei para o jogo, Carlsen joga com o lance bispo em E2 e aqui C5, meus amigos, que loucura! A torre está atacada e agora esse peão está atacado, mas aqui C4 jogado pelo Niemann e aqui rei F1 trazendo o rei para o jogo. Rei C5, cara, não é possível, o rei do Carlsen é o rei mais rápido do Velho Oeste, mas o Niemann está com o rei melhor posicionado que o rei do Carlsen, não é muito comum isso.
Bispo E6 foi jogado. Torre de 100, D1 dobrando as torres. Torre D5 propõe trocas. Temos trocas e o rei vem para o jogo. B4 não deixando o rei entrar. Temos trocas. O rei encosta aqui em C2. Que loucura, meus amigos. O rei vai para C3. Torre A4. Protege bem aqui o peão. E aqui H4 jogado pelo Magnus Carlsen. G6, temos bispo em G4. Torre vai para A7, bispo E2. O que está acontecendo aqui? O tempo dos dois já está caindo. Confusão, a partida equilibrada, a partida inteira aqui está equilibrada. E aqui eles vão se respeitando. E temos, portanto, aqui empate na primeira rodada. Que doideira, 99% de precisão para cada um dos jogadores. Começou daquele jeito aqui, bom para o Niemann, que jogou de negras aqui. E empatou a primeira rodada. Vamos avançar para a segunda rodada. Niemann com as peças brancas abre com o peão do rei. Carlsen responde com a siciliana. Temos aqui uma Rossolimo com E5. Cavalo vem para C3, D6. Sólida a abertura aqui do Carlsen. E o Niemann, como sempre, traz linhas muito interessantes. Vem com bispo C4 diretamente, D3. Cavalo em F6 segue o desenvolvimento, H3. E aqui Roque coloca o rei em segurança. Cavalo H2 foi jogado pelo Niemann, dando mobilidade para o peão de F, dando mobilidade para a dama, a posição é perigosa. Carlsen segue com bispo em E6, cavalo G4 diretamente. E o Carlsen segue com o lance cavalo D4. Aqui tem lance tático aqui, olha que loucura, né? Por que esse lance aqui é bom? Porque esse peão está sobrecarregado defendendo o peão e o bispo. Então, cavalo por E4 aqui funciona. Se bispo por bispo, se cavalo por E4, vamos ver aqui as possibilidades. Se cavalo por E4, o D5 vai para o garfo, recupera a peça e o Carlsen tem uma boa posição. Se peão por cavalo, bispo por C4 e o Carlsen tem uma boa posição. E se bispo por bispo, cavalo por cavalo atacando a dama, tudo bem que dá para tomar aqui em F7, já que o bispo está caindo e recuperando peça. De qualquer maneira, as pretas têm uma boa posição aqui, o material está igual. O computador fala que as pretas estão um pouquinho melhores. No entanto, o Carlsen segue com cavalo D4. E aqui os computadores apontam que cavalo E3 seria um excelente lance. Hans Niemann segue com A4. Primeira vez que ele para pensar aqui, ele estava com 3 minutos ainda aqui, meus amigos. A4 foi jogado A6. Cavalo por F6, bispo toma e o cavalo centraliza em D5. E o Carlsen joga com B5 aqui. Uou! Aqui temos peão toma, cavalo toma e aqui bispo D2 jogado pelo Niemann. Bispo G5, ataca o bispo de casas escuras. Bispo vai para 5, dama atacada, vai para o lado. Roque coloca o rei em segurança. Rei H8 dá mobilidade para o peão. Dama em H5 e agora o bispo volta para D8, propõe trocas. Cara, isso aqui tá esquisito para o Carlsen, hein? Temos trocas e o Niemann soltou o braço com F4. Carlsen que se cuide, jogou com F6. Temos agora as trocas dos peões e aqui é possível partir para esse ataque aqui, hein, meus amigos, ameaçando o checkmate, né? Ô Rafa, mas qual que é desse sacrifício aí da engine, né? A ideia é que a torre vai ficar desprotegida no final dessas trocas e você pode capturar o cavalo aqui. Que isso, cara? Tinha um tema alienígena. E se tomasse de peão aqui, qual que é o ponto todo? É porque aí o bispo agora tá caindo, né? Que loucura, tem um tema alienígena aqui de cavalo por F6. Mas isso não aconteceu. O Hans Niemann segue com o lance rei H2. Magnus Carlsen joga com cavalo D6, vai sobrevivendo. B3 protege o bispo, A5 avança. Cavalo C3, os bispos se encaram. Cavalo por C4, D por C4. Dama D2 invade a posição. Cavalo em A4, jogado pelo Niemann. Que luta, meus amigos. Cai o peão de C2, cai o peão de C5. Bispo fica em F7, dama atacada, volta para casa de D1. Temos trocas. E o Magnus Carlsen vem pressionar o peão de B. O computador não gosta disso. Falou que tem que jogar rei G8 e tirar o rei do canto. Beleza, vamos acreditar na máquina. Niemann vai para o melhor lance da posição, torre A3. Não custa super proteger o peão. Carlsen joga com torre C8. Mais uma vez o computador não gosta desse rei levando mate na fileira do fundo. Prefere que se jogue um H5 aqui. Carlsen tá brincando com fogo. Cavalo B7 foi jogado. E agora torre de A em B8. Magnus Carlsen levou um ataque aqui. Pode ser decisivo isso. Cavalo D6 foi jogado. Torre C7 no limite se defendendo. Mas agora cai o peão de A5. E não dá para capturar aqui o peão de B3. Porque o cavalo vai capturar. Consequência de checkmate aqui, meus amigos. Por isso o Magnus Carlsen joga rei G8.
Mas agora a torre B5 protege o peão. Hans Niemann tem um peão a mais nesse final contra o Carlsen. O Carlsen evita a troca das torres. E aqui o Niemann pode jogar esse lance aqui fantástico, que é o lance torre A1, né? Tentando os temas de checkmate na fileira do fundo. Mas o Niemann acaba jogando cavalo por F7 e agora o Magnus Carlsen tá de volta. Porque depois de C5, agora a torre A2 aqui foi jogado pelo Magnus Carlsen. Indo para o contrajogo, B4 dispara o peão e apesar do Niemann ter um peão a mais, cara, os computadores dizem que dá para jogar isso. Só que só tem um lance bom aqui, não é fácil de achar. Torre C2 é o único lance da posição. E o Carlsen não encontra, o tempo dos dois já tá caindo. Carlsen joga com torre B2 e agora a torre C1, por isso que era tão importante jogar torre C2, mas ninguém tá ligado nesses temas. O tempo tá caindo, a adrenalina tá a 1000. Mais uma vez é possível jogar com torre C2, mas o Carlsen agora cai numa armadilha. Torre por C5 parece bom, porque o peão toma, tá caindo essa torre, mas agora a torre D7 com cheque. Rei vem para casa de E6 ou não, rei G6 era o melhor. Tudo bem que torre de bem em B7, difícil ainda jogar isso daqui, mas rei E6 é pior ainda, porque agora a torre por G7 foi jogado pelo Hans Niemann e o Carlsen tá quase levando mate, meus amigos. O Carlsen joga com torre C6, B5 dispara o peão. A torre vai para a única casa que o rei poderia ter fuga. Imagina esse cheque aqui, ó. Imagina esse cheque. Para onde pode ir o rei? Para cá não, para cá não, para cá não. Só pode ter essa casa, né? Olha o que o Carlsen joga agora. Oh, meus amigos! E nessa posição, Hans Niemann... Checkmate aqui no Magnus Carlsen, meus amigos. Que loucura! Magnus Carlsen empatou de brancas a primeira, perdeu a segunda. Hans Niemann vai passar para a próxima fase. Calma, ainda tem partida, vamos dar uma olhada então aqui na próxima, vamos ver a precisão aqui. Foi mais preciso, Hans Niemann fez 86.8, 77.1 do Carlsen, hein? Que loucura. Vamos para a próxima. Magnus Carlsen precisa vencer, abre com o peão dama, caraca. Aqui bispo em F4, sistema London, cara, precisando vencer, você vai me jogar o sistema London, Magnus Carlsen. Vamos ver aqui, cavalo C3, cavalo BD7, o cavalo é desenvolvido, bispo B4, temos bispo em E2, todo mundo coloca o rei em segurança, H6, o Niemann só vai empatar, já era, Magnus Carlsen tá eliminado. Bispo toma, peão toma, B6 foi jogado, temos trocas, e o Carlsen ataca o peão central com C4, bispo em E6 faz a proteção, mas agora a torre de A em C1 promete ataques infinitos em C7, C5 se defende, e o Carlsen traz a torre, boa abertura do Carlsen, ainda assim nenhum problema sério na posição do Niemann, que segue com dama em E7. Peão toma em C5, cavalo toma, dama atacada, dá um passo para baixo. E aqui torre de F em D8, um passo para baixo, gostou? É quando o tabuleiro é 2D na frente da sua tela, existe você dar um passo para baixo, né? Mas nós seres humanos diríamos um passo para trás, talvez, né? Torre de F em D8 foi jogado. E aqui C por D5, temos trocas, cavalo toma e bispo em E5. Mantendo o bispo no jogo, pressão no peão de G7, F6 faz a proteção, bispo vem para D4 e torre de A em C8, cara. A partida até agora perfeita, ninguém errou nada. Seguimos com o lance H3, cavalo em A4, dama atacada, fica na casa de A1. O cavalo volta para C5, dama B1, cavalo em A4 jogado pelo Niemann, dama em A1, cavalo C5, quer empatar? Não! Bispo C4 jogado pelo Carlsen, bispo em F7, A4, tirando essa casa do cavalo. Cavalo B4 e agora temos bispo por C5, torre por D1, vai trocar tudo, vai guardar peça na caixa. Torre toma, B por C5, dama C3 e aqui cavalo em A2, no! Aqui o Hans Niemann poderia aproveitar para trocar um pouquinho mais de peça, propor a troca de damas. É claro que o Magnus Carlsen aqui não ia, né, precisando vencer, não ia trocar as damas, mas tudo poderia acontecer aqui e a partida podia seguir dessa maneira. Mas o Hans Niemann segue com o lance cavalo em A2 e agora esse cavalo ficou esquisito aí, né? Tudo bem que tem um tema tático aqui, o cavalo na verdade está defendido, mas agora a dama D3 foi jogado pelo Carlsen. O cavalo vem para B4 e aqui bispo por F7 é um bom lance seguido de dama em F5, mas Magnus Carlsen segue com o lance dama em F5 direto. E aqui torre D8 foi jogado. Os computadores dizem que torre D7 é um lance bom. Torre D8 foi jogada e agora o Carlsen tira proveito. Torre toma, dama toma. E aqui então cai o peão de C5, protege aqui o bispo Magnus Carlsen. Tem um peão a mais, tem mais tempo no relógio. É agora, hein, Carlsen?
Aqui A5 foi jogado pelo Niemann. Cavalo D4, temos bispo toma, dama toma com cheque, dama vem para F7. Será que esse peãozinho a mais é suficiente aqui para o Carlsen ganhar? Dama G8, dama em E7, não quero trocar. Cavalo D5, dama atacada vem para C5. Dama D8, protege todo mundo. E aqui cavalo em E6, opa, sobrecarregando a dama. Dama vem para B8, que lance foi esse aqui do Hans Niemann? É que não tem muito o que jogar, né? Talvez dama A8. Por que ele jogou dama B8 aqui? Esquisito. O Hans Niemann vai pro lance dama B8 e não faz nenhum sentido, né? Ele joga aqui o lance dama B8, acho que ele pendurou mesmo. E depois de dama por D5, o Hans Niemann abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, apesar do Carlsen estar melhor aqui. Não deu para entender esse lance do Hans Niemann aí, dama B8. Vitória do Magnus Carlsen no momento certo, igualando aqui o match. Todo mundo agora tem uma vitória, um empate. Bora para a quarta rodada, então, entre eles. Pode ser a decisão, hein? Niemann abre com o peão do rei E4. E5, cavalos são desenvolvidos. Abertura italiana. Giocopiano é o nome dessa variante. D3, cavalo vem para F6. Todo mundo põe o rei em segurança. H3, H6, profilaxia. Todo mundo lavou a mão com álcool gel. C3 foi jogado. D6 aqui pelo Magnus Carlsen. Torre vem para casa de 1. A6, álcool gel não acaba. Cavalo de bem em D2, torre em E8 e aqui cavalo em F1. E o bispo fica lá em A7. Tá jogando bem profilático aqui o Carlsen. Por que isso? Será que ele tá querendo levar pro Armagedon? Eu não sei qual que é a regra aqui do desempate, hein? Quem souber posta aí nos comentários. Mas o Carlsen tá por enquanto bem na manha. Cavalo G3 foi jogado, bispo E6 combate os bispos de casas claras. Bispo toma, torre toma, D4 ataca o centro, torre volta para E8. E o bispo vem para E3. Temos trocas, mais trocas. E a partida segue com C6 aqui pelo Magno Carlo, né? Dando movimentação para o bispo no futuro se precisar. Dama vem para B3, torre B8 protege o peão. Torre de A em D1 e aqui torre em E6. Que é isso? Essa torre vai para E6, volta para E8, vai para E6. Que é isso aí? A torre ioiô. Dama C2 foi jogado pelo Hans Niemann. G6 aqui pelo Carlinho. Controla um pouco mais a casa de F5. G6, rei G7 é a cara do Carlsen. Dama C1 foi jogado, rei G7 protege o pioneiro. E aqui dama em F4. Jogado pelo Hans Niemann, o computador não gosta muito não. Falou que aqui E5 era um pouco melhor. Tudo bem, se o computador falou a gente acredita. Mas o fato é que isso não aconteceu. Carlsen segue com dama em E7. E aqui cavalo H4, meus amigos. O ataque é perigoso. Rei H7, cavalo volta para F3, torre em E8, triplica na coluna E. Temos o lance E5, cavalo atacado, dá um passo aqui, vem para atacar dama. Aqui dama G4, e o computador mais uma vez não gosta, hein? Não gosta, falou que dama D2 aqui era um pouquinho melhor. Aqui seguimos com peão toma, torre toma e agora bispo B8. O computador também não gosta desse lance, diz que dama B4 aqui é melhor. O xadrez é um jogo difícil. Vamos ver o que aconteceu. Bispo B8 foi jogado aqui pelo Carlsen, atacando uma galera. Torre por torre foi jogado dama toma. E aqui é possível trocar tudo, mas o Hans Niemann não tá querendo empatar. Segue com o lance dama H4. E aqui temos o lance dama em E7, mais uma vez propondo a troca das damas. Temos trocas. E aqui cavalo em F1 foi jogado pelo Niemann. Rei G7, G3, torre E2. Cara, independente do resultado aqui, os dois estão jogando muito, né? Vale dizer, o crescimento do nível de jogo do Hans Niemann é algo notório, né? Ao longo desses últimos anos aí, precisa ser dito, né? Cavalo de 1 em D2 foi jogado, bispo vem para casa de A7, pressão no peão central. Rei F1, a torre volta. A3 foi jogado, cavalo vem para C7, cavalo C4. Magnus Carlsen coloca pressão no peão central, cavalo volta para E3 e aqui cavalo em E6, pressão total no peão central. E o Niemann, proteção total no peão central. A partida segue com F5, rei E2, rei F6, rei D3 e agora leva um C5, agora esticou aqui o ataque, hein? Tirando proveito da cravada aqui, agora ficou puxado, rei C3 foi jogado, mas agora peão toma, cavalo de F toma e aqui cavalo G5, o Magnus Carlsen vai tentar castigar esse rei exposto aqui. Torre F1 foi jogado, cavalo em E4 com cheque, rei D3, cavalo C5 com cheque, rei E2 e cavalo em A4. Opa, fraquezas acontecendo. Seguimos com o lance cavalo em F3, torre em E7, cheque com o dedo na cara, rei vem para D2, cai o peão de B2. Magnus Carlsen vai caindo naquelas posiçõezinhas típicas, né? E o Carlsen, queira ou não, tá com um tempo melhor aqui.
Cavalo B4, torre D7 com cheque, rei C3, vai cozinhando aqui o Niemann, cavalo A4 com cheque, cavalo volta para C5, caiu nas posições de sucuri, né, que o Carlsen gosta. Cavalo em E6, G5, F3 foi jogado, bispo B8 ataca o peão, G4 foi jogado, cavalo F4, o tempo dos dois tá caindo. Tudo pode acontecer aqui agora, torre em E1, bispo vem para casa de E5, rei B1, cuidado com esses cavalos aí, Magnus Carlsen. Torre C7 foi jogado, torre D1, torre C3 ataca uma galera aqui, uma galera. Rei A2 protege o cavalo, cai em F3, o cavalo do Hans Niemann vem agora para cima, cuidado que a posição é perigosa demais. A partida segue com torre por H3, cavalo D7 foi jogado pelo Niemann, cheque, rei E6, cavalo C5, cheque, rei F7 e aqui jogado G por F5. Carlsen ataca o peão, torre D7, cai o peão de F5, cai o peão de B7, A5 ataca o cavalo vem para C6, cheque com o dedo na cara, rei vem para casa de B1 e aqui bispo em F6. Pouco a pouco Magnus Carlsen vai melhorando a sua posição. Torre B5 ataca o peão mais uma vez, rei G4 evita os ataques descobertos da torre. E cavalinho E4, bispo atacado, não se pode descuidar de nada. Bispo vem para G7, cai o peão de A5, é verdade. Torre B2, olha quem tá dando suporte aqui, o bispo, que tá lá no quarteirão, dois quarteirões pro outro lado. Rei C1 foi jogado, cavalo em E2 com cheque, rei D1, cavalo C3 com cheque, cavalo por C3, bispo por C3... Pouco a pouco o Carlsen vai conseguindo simplificar a posição. Torre vem para casa de C5, bispo em F6 e aqui Niemann segue com A4, tenta agora disparar aqui o peão passado. Temos o lance torre em A2 atacando o peão dispara, H5, Magnus Carlsen também dispara o seu peão. Cavalo B4, torre atacada, torre em A4, segura. A partida segue com torre C4, cheque, cuidado para não levar um descoberto aqui, hein? Cuidado, Magno Carlo. Segue com o lance rei F3. Temos o lance torre em C6 e aqui torre por B4 foi jogado, Magnus Carlsen vai para as trocas, cai o bispo em F6, rei G3 e aqui o peão dispara. Carlsen tenta parar o peão e o rei vai chegando, mas aqui o Magnus Carlsen consegue simplesmente disparar o peão, né? E por isso, depois de mais alguns lances, Hans Niemann abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos, foi por pouco isso daqui, hein? Foi por pouco que o Hans Niemann não eliminou o Magnus Carlsen do Mundial de Blitz. Magnus Carlsen passa para a semifinal. E vamos ver quem é que vai jogar aqui, ó. Vamos puxar aqui Bom, aqui tá o Gotas, hein, galera? Não percam essa oportunidade aí. Vamos ver aqui como é que foram os resultados, né? Nepo venceu o Murzin. Opa, passou o Nepo. Wesley So venceu a Lireza Firuja. Caramba, que legal. O Ian Duda venceu o Caruana. E o Carlsen já tá jogando aqui contra o Ian Duda, já tem até um placarzinho aqui, um spoilerzinho, cenas para os próximos capítulos. Tá bom, meus amigos? Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!